Você acredita que já conhece tudo sobre a Bíblia? E se eu te dissesse que existem passagens tão estranhas e misteriosas que parecem saídas de um filme de suspense? Histórias de criaturas assustadoras, castigos severos e fenômenos sobrenaturais que desafiam a compreensão humana. Neste vídeo, vamos desvendar 10 das passagens mais enigmáticas e impressionantes da Bíblia. Algumas delas vão te surpreender e outras talvez te deixem desconfortável. Fique comigo até o final, porque a última história vai transformar a maneira como você enxerga as Escrituras. A Bíblia é muito mais do que um livro de histórias conhecidas e ensinamentos de fé. Ela também guarda relatos surpreendentes, cheios de mistério, violência e acontecimentos sobrenaturais que muitas vezes passam despercebidos. Esses textos não são os mais comentados em sermões ou estudos bíblicos, mas fazem parte das Escrituras e carregam lições profundas. Por trás de cada relato estranho existe um propósito divino, revelando a justiça, o poder e a misericórdia de Deus. Agora, vamos explorar esses eventos e tentar compreender o que eles têm a nos ensinar. 1. As langostas do abismo. Apocalipse 9, 1, 11. Imagine o céu se abrindo e criaturas bizarras surgindo da escuridão. No livro de Apocalipse, João descreve langostas, que não são insetos comuns. Elas têm a aparência de cavalos preparados para a guerra, rostos humanos, cabelos como de mulher, dentes de leão e caudas com ferrões como de escorpião. Essas criaturas foram enviadas para atormentar aqueles que não tinham o selo de Deus. Elas não podiam matar, mas causavam uma dor tão intensa que as pessoas desejavam a morte, sem conseguir alcançá-la. O líder dessas langostas é chamado de Abaddon ou Apolion, que significa destruidor. Esse detalhe revela que não se trata apenas de um castigo aleatório, mas de um juízo organizado e intencional. 2. A mão misteriosa que escreve na parede. Daniel 5, 1, 31. Durante um banquete luxuoso, o rei Belsazar de Babilônia comete um grave erro. Ele usa os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém para festejar e brindar aos deuses pagãos. De repente, uma mão misteriosa surge e começa a escrever na parede do palácio uma mensagem incompreensível. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Assustado e sem entender o significado, o rei convoca Daniel para interpretar a mensagem. Daniel revela que Deus estava anunciando o fim do reinado de Belsazar. As palavras significavam Mene. Deus contou os dias do seu reinado e pôs fim a ele. Tekel. Você foi pesado na balança e foi achado em falta. Parsim. Seu reino será dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto e seu império caiu. 3. O Vale de Ossos Secos. Ezequiel 37, 1, 14. Imagine caminhar por um vale repleto de ossos humanos, completamente secos e espalhados por toda parte. Foi exatamente isso que o profeta Ezequiel presenciou em uma visão. Deus então o desafia. Filho do homem, poderão estes ossos voltar a viver? Ezequiel responde que somente Deus poderia saber. Então, Deus ordena que ele profetize sobre os ossos. E de forma sobrenatural, eles começam a se juntar, formando esqueletos completos. Logo, são cobertos por tendões, carne e pele, mas ainda estavam sem vida. Deus manda Ezequiel profetizar ao Espírito, e assim, o fôlego de vida entra neles. Aqueles ossos secos se transformam em um enorme exército de pé. 4. O rei Nabucodonosor se transforma em animal. Daniel 4, 28, 37. O rei Nabucodonosor era o homem mais poderoso do mundo em sua época. Seu império, Babilônia, era grandioso e ele se orgulhava de suas conquistas. Mas seu orgulho o cegou, levando-o a acreditar que tudo o que tinha era fruto apenas de sua própria força. Deus, então, o advertiu através de um sonho interpretado por Daniel. Se não se arrependesse de seu orgulho, perderia o trono e viveria como um animal. Nabucodonosor ignorou o aviso e a profecia se cumpriu. Ele foi afastado do poder e passou anos vivendo como uma criatura selvagem. Seu corpo se cobriu de pelos, suas unhas cresceram como garras e ele comia capim como os bois. Só depois de reconhecer a soberania de Deus, sua sanidade e seu reino foram restaurados. 5. A mulher que se transformou em estátua de sal. Gênesis 19, 15 e 26. Durante a destruição de Sodoma e Gomorra,
Deus enviou anjos para resgatar Ló e sua família, ordenando que fugissem sem olhar para trás. No entanto, enquanto escapavam, a esposa de Ló desobedeceu. Ela olhou para as cidades em chamas e, naquele instante, foi transformada em uma estátua de sal. O motivo de seu olhar pode ter sido apegos ao passado, curiosidade ou até mesmo arrependimento por deixar para trás a vida que tinha. Independentemente da razão, sua desobediência custou caro. 6. O profeta Jonas engolido por um grande peixe. Jonas 1:17. Deus ordenou ao profeta Jonas que pregasse arrependimento ao povo de Nínive, uma cidade conhecida por sua maldade. Mas Jonas não quis obedecer e fugiu em direção contrária, embarcando em um navio para Tarsis. Durante a viagem, Deus enviou uma tempestade tão forte que quase afundou o navio. Os marinheiros, desesperados, descobriram que Jonas era o motivo da tormenta. A pedido dele, lançaram-no ao mar e a tempestade cessou. Mas Jonas não morreu. Deus enviou um grande peixe que o engoliu, e ele permaneceu no ventre do animal por 3 dias e 3 noites. Lá Jonas orou, se arrependeu e reconheceu o poder de Deus. Então o peixe o vomitou em terra firme, e Jonas finalmente obedeceu à ordem divina. 7. As 10 pragas do Egito, Êxodo 7:12. Quando o faraó do Egito se recusou a libertar o povo de Israel da escravidão, Deus enviou uma série de 10 pragas devastadoras para mostrar seu poder e forçar a libertação. Cada praga confrontava diretamente os deuses egípcios e as crenças do faraó, mostrando que só o Deus de Israel é soberano. As pragas foram: as águas do Nilo se transformaram em sangue, uma invasão de rãs cobriu toda a terra, piolhos infestaram pessoas e animais, enxames de moscas destruíram plantações, uma peste matou o gado egípcio, úlceras dolorosas surgiram em humanos e animais, uma chuva de granizo destruiu plantações e matou servos, nuvens de gafanhotos devastaram o que restou das colheitas, trevas cobriram o Egito por 3 dias. A morte dos primogênitos egípcios. Somente após a 10ª praga, o faraó libertou o povo de Israel. 8. A visão dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse 6:1-8. Na impressionante visão de João no Apocalipse, 4 cavaleiros surgem quando o Cordeiro abre os primeiros selos de um livro selado. Cada cavaleiro representa um aspecto do juízo de Deus sobre a terra. O cavaleiro branco, montado em um cavalo branco, carrega um arco e recebe uma coroa. Ele representa a conquista e a falsa paz. O cavaleiro vermelho, em um cavalo vermelho fogo, traz uma grande espada e simboliza a guerra e a violência. O cavaleiro preto, montando um cavalo preto, segura uma balança e representa a fome e a desigualdade social. O cavaleiro amarelo, montado em um cavalo pálido, é seguido pelo inferno e representa a morte causada por guerras, fome e doenças. Esses cavaleiros não são apenas figuras de destruição, mas refletem as consequências naturais da corrupção humana e da rejeição a Deus. 9. A morte dos filhos de Arão pelo fogo divino. Levítico 10:1-2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, sacerdote escolhido por Deus, cometeram um grave erro durante o culto no tabernáculo. Eles ofereceram um fogo estranho diante do Senhor, um tipo de sacrifício não autorizado por Deus. Como resultado, fogo saiu da presença do Senhor e os consumiu imediatamente. Aquela tragédia foi um sinal claro de que Deus não tolera desobediência, especialmente em atos de adoração. Esse episódio foi um choque para todo o povo de Israel e serviu como um alerta severo para que os sacerdotes e o povo se aproximassem de Deus com reverência e obediência. 10. A ressurreição de mortos com a morte de Jesus. Mateus 27:50-53. No momento da morte de Jesus na cruz, algo extraordinário e assustador aconteceu. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram e os túmulos se abriram. De dentro desses túmulos, muitos corpos de pessoas santas que haviam morrido ressuscitaram. Após a ressurreição de Jesus, essas pessoas saíram de seus sepulcros e apareceram a muitos em Jerusalém. Esse acontecimento é pouco comentado, mas carrega um significado profundo. Ele simboliza que a morte foi derrotada e que Jesus abriu o caminho para a vida eterna. Ao explorarmos esses relatos surpreendentes da Bíblia, percebemos que nada é por acaso.
Cada história, por mais estranha ou desconcertante que pareça, revela verdades profundas sobre Deus, sua justiça, misericórdia e poder. Deus usa situações incomuns para ensinar lições importantes. Ele fala através de visões, juízos e milagres, sempre com o propósito de corrigir, restaurar e conduzir seu povo ao caminho certo. Assim como Jonas fugiu do seu propósito, ou como Nabucodonosor precisou ser humilhado para reconhecer a soberania de Deus, será que também estamos ignorando os sinais de Deus em nossas vidas? Deus continua falando conosco de diversas maneiras. Estamos atentos ao que Ele quer nos ensinar, mesmo quando não entendemos? Que áreas da sua vida precisam ser entregues totalmente a Deus? Essas histórias estranhas e impressionantes da Bíblia nos mostram que Deus age de maneiras que muitas vezes fogem ao nosso entendimento, mas que sempre têm um propósito maior. Cada relato é um convite para refletirmos sobre a grandeza de Deus, sua justiça e principalmente sua misericórdia. Ele nos chama a confiar nele, mesmo quando o caminho parece confuso ou desafiador. Lembre-se, o Deus que julgou com justiça é o mesmo que oferece graça e restauração. Ele continua agindo em nossas vidas, nos chamando para uma fé genuína e obediente. E você? Qual dessas histórias mais te impactou? Já viveu alguma situação em que percebeu claramente a mão de Deus agindo, mesmo que de forma incomum? Compartilhe nos comentários a sua experiência ou qual dessas passagens mais chamou a sua atenção. Se este vídeo te fez refletir, curta, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para continuar explorando as grandes verdades da Bíblia.